Pronto, nós estamos a fazer este pequeno documentário porque este ano faço os 50 anos do 25 de Abril. Pronto, e também é uma forma de perpetuar estes testemunhos para gerações vindouras, pronto, para termos este registro de tempos que passaram. Eu faço-lhe a primeira pergunta que faço a todos. Se lembram onde estava o 25 de Abril de 74? Eu, com 19 anos, quando nasceu o 25 de Abril, estava em Castelo Branco, onde estudava, e a primeira notícia que eu tive do 25 de Abril foi quando cheguei ao liceu. Notei um ambiente muito diferente. Grupinhos de colegas falando uns com os outros, e me apercebi que tinha havido uma revolução. Nessa perspectiva, essa revolução, pelo menos para mim, já adivinhava que a qualquer momento poderia surgir. Isto porquê? Porque tinha havido a tentativa de revolta das Caldas um mês antes e que abortou. E a todo momento, como eu pessoalmente e os colegas com quem lidava acompanhávamos a evolução e aquilo que acontecia no país, nomeadamente eu via a Voz da Liberdade e Portugal Livre, em que a Voz da Liberdade, quem dava a voz era o poeta Manuel Alegre, emissão esta que é transmitida clandestinamente da Argel, e a outra era da Bulgária, e eu à noite ouvia essas intervenções em que sabia o que era a guerra injusta e também o contacto que tinha com alunos que estavam já na universidade, e como em Castelo Branco o liceu ficava ali próximo do Caminho de Ferro, da linha da estação do Caminho de Ferro, havia colegas já universitários que lançavam panfletos nos nossos pátios, e era frequente, antes dos contínuos chegarem e apanhar esses panfletos, nós lermos e transmitirmos, em que já tínhamos a plena noção do que era a guerra colonial, da guerra injusta e do que era a ditadura. Nessa perspectiva, eu por vezes interrogava-me, quando vinha aqui a Caria, amigos meus da minha idade não tinham praticamente essa formação que eu adquiri em função do ambiente estudantil que se vivia em Castelo Branco. E então o 25 de Abril surgiu. A primeira aula que tive foi, de facto, também com um grande professor, que é um professor, o António Salvado, um professor de História, um professor de Francês e Português, que me deu aulas, e na primeira aula que tive abordámos a situação. Houve uma revolução, e há um colega meu, que foi um futuro quadro do MRPP, que eu fiquei de facto surpreendido, que diz: isto é uma revolta burguesa. A verdadeira revolução virá a surgir quando o povo sair à rua e fizer a revolução popular. Este tipo de situação aconteceu, a vivência que eu tive como estudante em Castelo Branco. Dá-se o 25 de Abril, e em termos estudantis havia uma barreira, que era para se ingressar na universidade era necessário fazer o exame de admissão. Com a Revolução, a abertura que houve, deixou de haver esse exame de admissão e passou a haver os serviços cívicos. E eu vim para Belmonte e para Caria, onde fiz os serviços cívicos, em que estive no infantário. Eu e o José Eduardo, o meu amigo José Eduardo, tocava viola e cantávamos o Fungagá da Bexarada para as crianças. E foi isto num sistema democrático em que, ao tempo, se entendeu que antes de ingressar na universidade se devia ter uma prática direta com a situação local e o apoio às atividades da vida das pessoas. E em vez de se fazer uma prova de ingresso à universidade, era obrigatório fazer-se um ano ao serviço da comunidade. Depois, mais tarde, passou a ser o propedêutico, que se calhar do vosso tempo será isso. E isto foi a vivência que eu tive do 25 de Abril em Castelo Branco, onde estudei. Regressando às origens, à minha terra, Caria, Belmonte, a primeira imagem que tive revolucionária, de facto, foi a eleição da primeira junta de freguesia em Caria, em plenário, de braço no ar. Mas isto já no pós-25 de Abril. Sim, já no pós-25 de Abril. E então, marcou-me as atividades que havia na Casa do Povo em Caria, com palestras, sessões do MFA,
em termos de divulgação cultural, e essa vivência que eu tive, a liberdade, a verdadeira liberdade de voto de mão no ar, por aclamação, se eleger a Junta de Freguesia de Caria, não sei se em termos de direitos seria junta ou se seria preparar administrativamente para preparar as eleições para que vieram a verificar posteriormente. Essas eleições em que tive também o privilégio de fazer o recenseamento eleitoral, e ainda hoje sei os nomes de muita gente da freguesia de Caria, fruto de ter feito o recenseamento eleitoral de forma gratuita, de prestar um papel à sociedade. Porque essas coisas antes não havia recenseamento, as pessoas, nem toda a gente podia votar. Como era o antes? Havia recenseamento, mas nem todos tinham o estatuto de poder votar. Era preciso ser chefe de família, a mulher viúva e os proprietários. Se não fosse proprietário, não podiam votar. Havia mesmo os analfabetos, não tinham saber ler e escrever, havia determinado tipo de condicionalismos. Se formos ver os cadernos eleitorais, por hipótese de 1960, se calhar a freguesia de Caria teria 200 eleitores. E então as mulheres tinham que ser ou funcionárias públicas. Falou que estava em Castelo Branco e que aí já havia movimentos estudantis contra o regime. Mas quando vinha a Caria, em Caria não havia? Pelo menos não o sentia. Sentia mais o ambiente do operariado da Covilhã, já devidamente elucidado, do que em detrimento, de facto, do ambiente estudantil que eu vivia em Caria. E em Castelo Branco, isto porque também, quando se fala na Igreja Católica, na Igreja que foi hostil, eu tive o privilégio de ter um professor de religião moral, que depois já era perseguido internamente, e quando se deu o 25 de Abril ele deixou de exercer. Isto porque ele dava-nos a religião moral. Eu lembro, infelizmente não tenho aqueles documentos que serviam para as aulas de debate. Lembro-me de um texto que adoraria ter, que era Guerra, Paz, Paz, Guerra, em que se questionava, punham os alunos a questionar que nós na guerra colonial, ou melhor, pedimos a Nossa Senhora para acabar com a guerra. Os africanos pediram a Nossa Senhora para acabar com a guerra. E a interrogação era, e punham-nos a debater, será que há duas Nossas Senhoras? Uma para os africanos e outra para nós? E foi essa formação que eu tive, que as pessoas podem dizer, mas com 19 anos já sabias, e também a situação de os mais velhos. Por exemplo, o meu irmão já estava na faculdade e trazíamos documentos e falávamos, daí ter o privilégio de ter plena consciência do regime em que vivíamos. E tinha medo da guerra colonial, Sr. Mário? É óbvio, eu já tinha preparado os meus pais de que provavelmente iria para o estrangeiro, uma vez que até tinha um pouco da vontade, porque a minha área era de línguas, sabia francês, inglês e alguma coisa de alemão, e o objetivo era dar o fora, pelo menos tentar. E tinha plena noção da guerra injusta. Porque, por exemplo, há aquela situação de se fugir à guerra com o receio de levar um tiro, entre aspas. E também, que não deixa de ser importante, como é óbvio, mas também havia aquela noção de consciência de que era uma guerra injusta. Nós tivemos um testemunho de um senhor que até hoje lê livros sobre a guerra colonial a tentar perceber o porquê. Ainda não consegue encontrar o porquê. Tinha a perfeita noção que era uma guerra injusta. Sim, sem dúvida. E passado 50 anos, Sr. Mário, que festejamos este ano, falar de liberdade, de democracia, faz sentido? Eu dá-me a ideia que a democracia está consolidada e venha quem vier, é irreversível. É a minha convicção até hoje. Mas há sempre os riscos. Mas de qualquer forma, o maior valor que houve da Revolução foi a liberdade de imprensa, a própria liberdade, porque depois atrás da liberdade surgem os outros valores.
surgem os valores de adquirir os bens essenciais, a acessibilidade a todos termos direito à saúde, que isso não existia, até as próprias reformas que pessoas que trabalhavam de sol a sol e não tinham direito a nada da reforma, e pós 25 de Abril, muito embora fosse pouco, mas lembro-me que conseguiu-se dar uma reforma a pessoas que nunca tiveram uma situação contributiva, muito embora houvesse as casas do povo, mas pessoas que trabalhavam de sol a sol, a dar o seu contributo para o país, mas em função do sistema não tinham garantia absolutamente nenhuma. E isso foi das situações muitíssimo importantes. Também a situação da igualdade da mulher perante o homem. Acho que foi agora ainda se discute a situação da paridade, que agora acho que não faz sentido, até digo eu que não faz sentido absolutamente nenhuma haver atualmente a paridade em termos de eleições. A mulher é autónoma, o homem também é autónomo, não tem nada a ver cotas, mas isso é uma situação que atualmente... Muita gente também nos falou do 1 de maio, depois de 75, que pronto, a revolução foi efetivamente o 25, mas com o 1 de maio realmente as pessoas saíram à rua, pronto, o povo e juntou-se, e foi em Lisboa uma grande manifestação, e que também com testemunhos já nos disseram, também a Guarda, Castelo Branco provavelmente juntou-se a este movimento do povo. O povo na altura apoiou, porque queria mesmo sair da guerra, queria sair da opressão. Como é que... Sim, o 1º de maio foi, de facto, uma manifestação, julgo que na Alameda, em Lisboa, em que concentrou, como ainda agora 1 de maio é 1 de maio, não vamos nos esperar independentemente das conquistas alcançadas, mas foi intervenções que ainda revejo de 1 de maio, com o Álvaro Cunhal, com o Mário Soares, em que de facto deram um contributo para consolidar a democracia, que foi muitíssimo importante. Mostrou-nos ali uma fotografia do Mário Soares em Caria. Como é que o Mário Soares apareceu, pronto, nesta fotografia? Ele veio em que... Veio em campanha eleitoral, nas primeiras eleições que foram no 25 de Abril de 75, ele terá vindo uns dias antes em campanha, e a fotografia é da minha autoria, que foi de facto uma manifestação popular, que estão patentes nessa fotografia, onde se vê o povo, o próprio povo, em termos de apoio à candidatura, neste caso do Partido Socialista. E que agora é vermos isso. Hoje em dia as pessoas não votam, ou às vezes é apelar ao voto, mas isso é importante, porque perceber que antes não... A fome que havia da mudança deste manifesto transmite-se de facto no voto expresso, salvo erro, de 90% de adesão às urnas, e lembro perfeitamente dos comícios que havia na Casa do Povo de Caria, que extravasavam, ficavam pessoas não sei quantas cá fora, e em todo lado, porque foi de facto, não quer dizer que não tenha havido uns excessos, mas mesmo assim excesso, num contexto deste, uma ditadura de não sei quantos anos, conseguir-se fazer uma reintegração de pessoas que estavam nas ex-colónias, em que num curto espaço de tempo, um país tão pequeno, conseguiu reintegrar todas as pessoas, acho que foi um sucesso, muito embora todas as pessoas se queixem da descolonização, mas para mim não deixa de ser um sucesso, em tão pouco tempo, um país tão pequeno, conseguir reintegrar tanta gente. E em Caria, o que é que notou depois, logo, pronto, já essas ações de cultura e de política na Casa do Povo, mas o que é que o marcou no pós 25 de Abril? Mais cultura, a escola, o voto? Olha, logo no 25 de Abril, agora ainda bem que abordo esta situação, eu como jovem, com os meus 19, 20 anos, e outros em Caria, abordámos na escola primária de São Sebastião, que funcionava a telescola, e eu mais um colega ou dois, fomos ter com o professor dessa escola, onde funcionava a telescola,
ao tempo havia já o ensino à distância, que era a telescola, para nós já com um aspecto de termos direito a espaços públicos que havia e não havia espaço para a juventude se reunir, falámos com esse professor, que é o professor Rogério, e para nos autorizar, e ele não sei se com legitimidade ou não, autorizou-nos a utilizarmos a escola no período pós-laboral, desde as 7 horas até à meia-noite, era a sala de convívio da juventude que queria. Criámos uma biblioteca, utilizámos a televisão que servia para as aulas à distância da telescola, o gravador até para ouvirmos as nossas músicas, e se verificou ali uma mudança, como é que era possível na altura entregar-nos uma escola, um espaço, a uma juventude em que utilizámos durante um ano e meio. Até criámos depois as associações em Caria. Foi praticamente, se calhar, o sepultar do associativismo na localidade de Caria terá sido essa cedência da escola onde nós nos reuníamos para avançar depois com o associativismo e o coletivismo. Falou aí da televisão, pronto, não havia tantas televisões, era mais a rádio, a imprensa, falou aí nas rádios que ouvia. Como é que depois houve mais liberdade para ouvir todos esses? Mas já na época do marcelismo houve uma ligeira abertura e nós já líamos algumas revistas um pouco que a censura deixava passar, em termos da malha da censura, que era, por exemplo, a Vida Mundial ou a Seara Nova, que eram revistas que já um pouco mais abertas, em que se escreviam o mundo. A seguir... Por exemplo, no 25 de Abril, é uma curiosidade que vou agora descrever, fazíamos recortes de jornais e criámos um jornal de parede. Em jornal de parede comprámos um placar em Platex e colocámos ali uma parede junto ao fontanário de Caria. E então era praticamente para informar o povo, à semelhança dos livros que líamos, do Mao Tse-tung, da cultura popular, e então punhamos lá um jornal de parede e havia um que recortava um artigo qualquer sobre uma situação, um era do jornal da Voz do Trabalhador da UDP, outro era do outro jornal, e colávamos lá os artigozinhos. Há um dia em que um senhor com uma carroça lembrou-se que este placar lhe dava jeito, se calhar para fazer um galinheiro, levou o placar. Para isso, depois, também fizemos parte de jornais morais, em que se reportavam notícias e para informar o povo. Porque vocês gostariam de informar o povo, sim, e queriam torná-lo mais culto, por assim dizer. E inclusive chegámos em termos de alfabetização, nessa escola, à noite, no período que nos foi destinado, fizemos a alfabetização de algumas pessoas de comunidades que precisavam tirar a carta e conseguimos que tivessem adquirido ao tempo a 4ª classe para depois poderem tirar a carta de condução. Demos também este contributo de uma forma, livre e aberta ao tempo do 25 de Abril. Senhor Mário, faz sentido ainda falar no 25 de Abril aos jovens? Acho que aos jovens mais que ninguém, porque surge uma situação de valores que começam a surgir que nada tem a ver com os valores do 25 de Abril. Agora podem-me dizer, mas agora os meios de comunicação são outros, a sociedade é outra, mas faz muito sentido comemorarmos e virmos a dar o nosso contributo para que não se volte atrás daquilo que se conquistou. Eu acredito que não se volta atrás, mas há de facto necessidade de todos nós darmos o contributo para comemorar o 25 de Abril e os valores do 25 de Abril todos os anos. Só queria fazer mais uma perguntinha. Pronto, tinha consciência, da ação da PIDE e de outros membros, e essa parte encaria na sua aldeia, que sentia quando vinha de Castelo Branco, que não podia falar tanto, que havia pessoas que poderiam ir contar,
ou não havia essa noção? Não, que eu já vivi o aspecto mais aberto no aspecto do marcelismo, no tempo de Marcelo Caetano, que já foi uma situação mais aberta. Mas esse receio era patente em muitas conversas, de quase falar baixinho, mas com a minha idade já não vivi muito essa situação. Mas havia sempre o receio de alguém poder ir contar, e como houve 2 amigos meus que tiveram presos, um de Garia. Porquê, Sr. Mário, lembra-se? Por ter pintado paredes. Ele tinha para aí o Francisco Proença, que reside atualmente em Valformoso, é natural de Garia. Ele estava em economia e foi preso por ter sido apanhado a pintar paredes, com palavras de ordem, e ele depois, quando foi liberto, mas ainda antes do 25 de Abril, acho que cumpriu para aí 2 meses de prisão, transmitia-nos de facto a situação do que era a situação de ter estado preso, ter sido agredido. Quero cantar bem alto para que o tempo do sonho e do